existe um tema muito polêmico, que é os camarotes dentro das igrejas, né? Polêmico de Igrejas verdade. estão construindo estruturas reservadas como camarotes, né? E aí ninguém pode sentar, ninguém pode, enfim. Já escutamos aí áudios polêmicos de pastores de igreja dizendo: já falei, saiam das cadeiras, essas cadeiras são reservadas para minha família. Eu já vi um outro pastor dizendo que eu entendo, mas imagina a nossa igreja vindo receber Neymar. Sim. E que polêmica, porque Neymar é melhor do que eu, só porque ele tem mais dinheiro, Sim. né? Então, existe uma polêmica, né? Além disso, né, esse assunto que eu queria que você falasse um pouquinho, o que é que você imagina, o que é que você pensa sobre isso. E outro assunto polêmico, para a gente finalizar a parte da religião, é exatamente a opressão religiosa. Meu Deus. Pessoas que são proibidas de ir em outra igreja, pessoas que são proibidos de frequentarem eventos de outra igreja, pasmem, mas a gente se depara com isso, eu já me deparei com isso, eu já fui vítima Isso é disso. muito comum, viu? Eu já fui vítima disso, não estou falando balela, de querer me proibir ir em um evento ou em uma outra igreja. Sim. Às vezes um simples gesto, sabe, Renan, de ir lá no Instagram, uma foto que você colocou e dizer: tô de olho, viu? Tá fazendo o que por aí? Cara, eu tô adorando o Senhor com os mesmos amigos que eu estou na minha igreja. Sim. É o mesmo Deus que eu sirvo em qualquer outro lugar. E isso tem gerado consequências, sequelas drásticas, inclusive afastando pessoas da igreja, Sim. afastando da graça e o que de fato a gente está buscando, que é a presença do Senhor. Então, antes que a gente pule para a liderança, fala um pouquinho sobre isso. Bom, a questão dos camarotes... Tem um cafezinho aqui, viu? Fica à vontade. Que bênção. A questão dos camarotes é uma coisa interessante. Eu vejo por dois aspectos, sabe, Vinícius? Dois aspectos interessantes. O primeiro deles nós precisamos ter um equilíbrio emocional para lidar com pessoas de abordagem diferente, diversos conteúdos diferentes, de diversos ambientes diferentes. Então, na igreja pode ter alguém famoso, na igreja pode ter um milionário visitando a igreja, pode ter um político, pode ter vários aspectos, pessoas de vários lugares. Então, eu vejo que a gente tem que ter esse equilíbrio emocional para aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Então, se chegar um cara como Neymar em um culto que eu estou ministrando, para mim, sou bem sincero, ele vai ser como um irmão que está chegando para cultuar a Deus, como qualquer outro irmão. Mas, ao mesmo tempo, será que todos vão lidar dessa forma? Então tem que ter cuidado com isso. Então eu vejo que tem que ter um equilíbrio. A igreja precisa estar preparada emocionalmente para receber alguém assim, porque pode sim, eu já vi pastores dizendo assim: será que um famoso entrar na igreja hoje ele não vai ser oportunado por uma foto? Então o cara tá lá adorando ao Senhor dele fechado. É isso que eu imagino. Entendeu? Né? Você tem que ter toda uma logística para recebê-lo, porque não é uma pessoa comum. Sim. Entendo. Então imagina o Neymar entrando na igreja, cara, um Deus não é todo mundo pulando em cima, Sim, pode sim. agredir, pode não agredir, se Exato. machucar, mas não se pode confundir o tratamento. Isso. Né? Boa. Você tem que ter um cuidado nessa logística, mas não tendo o tratamento diferenciado. Porque, do jeito que um pode sentar lá na frente, e Zefinha, lá da cantinazinha lá da frente. Exatamente. E Vinícius. Né? Eu acho que isso pode gerar um transtorno. Exato. E não é isso que a gente busca como rei. Sim, e a igreja é esse lugar. Até eu vi um vídeo nas redes sociais esse tempo, interessante. O pastor de Luciano, da dupla Zezé Camargo e Luciano, ele falou, acho que a Pedro Bial fez uma pergunta para ele, disse assim: como é ter um artista nessa magnitude de sucesso congregando na sua igreja? Você já viu isso? Sim. E ele disse assim: para mim, ele na igreja não é um artista. Mesma coisa. Na igreja ele não é artista. O nosso artista é Cristo. Isso. Então na igreja não tem estrela. A estrela é Jesus. Então se a igreja ela está bem doutrinada nesse aspecto, não estou gerando crítica a quem não está. Mas se a igreja está bem doutrinada nesse aspecto de que o único que brilha ali é Cristo, que o único que reina é Jesus e que a atenção é toda voltada à palavra de Deus que está sendo pregada, acabou. A igreja vai estar bem ensinada, bem instruída, e uma pessoa artista como for, famoso como for, vai entrar, vai ser bem recebido como todo mundo. Claro que tem que ter, não é uma atenção diferenciada, mas tem que ter uma estrutura para poder receber, pelo fato de que nem todo mundo tem a mesma maturidade. Então eu estou falando por mim, né? Você está falando por você, que você vai reagir num culto normalmente, mas tem pessoas que não reagem não mesmo. Entende não que entende que é um momento natural. E termina então, oportunando, chegando para a pessoa, meu irmão, vamos bater uma selfie aqui no meio da adoração, o cara adorando lá, recebendo a palavra, do nada chega uma pessoa, vamos tirar uma foto. Então assim, tem gente que não tem essa sensibilidade. Mas eu acho que é esse equilíbrio que a igreja tem que ter. Vamos receber essas pessoas? Vamos. A igreja é aberta para eles? É aberta para eles, sem dúvida nenhuma. Mas eles precisam entender também
que eles vão chegar na igreja como irmãos em Cristo para cultuar um Deus que é o mesmo Deus que eu cultuo, né? Então é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Rapaz, e sobre a questão da opressão, que é o assunto que você me perguntou também, religiosa, eu vejo também por dois aspectos. O primeiro, nós precisamos ter fidelidade ministerial, que é uma coisa que falta muito hoje também nas pessoas. Que Cara, é tá você aqui hoje, tá aqui amanhã, não tá ali amanhã. Então é tá- esse desequilíbrio que a gente vê. Cara, equilíbrio é a chave. Eu costumo dizer isso. Equilíbrio é a chave. Então, fidelidade ministerial é o quê? É você entender que você tem um compromisso no lugar onde você foi plantado. Você foi plantado naquele lugar? Pronto, então dê fruto lá, né? Então, mas por outro lado, a gente tem a outra, né, a outra ponta, que é a outra ponta, né, que a gente não pode desequilibrar, que é a questão do pastor controlador, centralizador, controlador, que assim, rapaz, tem um evento que vai ser bacana, rapaz, fulano vai estar ministrando, um pastor bênção, vai ter uma palestra lá bacana, e o pastor não libera a pessoa para agregar conhecimento em outro lugar, para receber e beber de outras fontes que também vão ensinar, vão agregar, sabe? Será se isso não tá ligado a perder a ovelha? Também perder recursos, né? Porque hoje, infelizmente, é duro falar isso, eu faço uma crítica mesmo, que é a questão de que você, em alguns lugares, você vale muito o que o seu dízimo proporciona. Isso. Então, se você está num lugar onde você tem seu dízimo alto, até cargo você tem na igreja. Eu já vi muito isso. Então, você chega num lugar, você é um empresário mega bem sucedido. Você chega num lugar, seu dízimo é alto, O cara ali trata o diferente, cara ali né? trata totalmente diferente. E aquela pessoa que não tem tanta condições de dar aquela oferta gigantesca como o empresário dá, aí já fica, poxa. Eu vou dar um exemplo bem rápido, tá? E comparando, tá, Renan? Tem um cliente nosso que ele tem um restaurante, e eu sempre fui no restaurante. Sim. E eu sempre fui tratado de uma forma. A partir do momento que souberam que eu era o contador da empresa, já começaram a me tratar diferente. E isso eu disse, ó, pessoal, eu sou a mesma pessoa, me tratem do mesmo jeito, igual a minha equipe, igual a todo mundo que estiver aqui. Então Sim. acontece, né? Não Acontece só, né? muito, muito mesmo. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter desse grande equilíbrio. Eu estou em um lugar onde eu preciso ser fiel a ele, então tem trabalhos na minha igreja. Se eu estou escalado para algum lugar nela, eu não posso fazer um compromisso onde Eu não tô posso servindo. deixar de servir na minha igreja, porque eu vou servir em outro lugar. Exato. Você tem que ter aquela fidelidade. Mas Isso. a outra ponta também é verdade. A contrapartida do desequilíbrio também é verdade, que é o quê? Você manter isso justinho na sua vida para que você não seja privado de receber de alguém que também é bênção, que também é de Deus, em um outro lugar. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, nós estamos em casas diferentes, mas a gente serve a mesma causa. E gera